Boa noite, irmãos. Não sei quanto você. Bom, eu acho que nós estamos numa temperatura comum. Acho que todos estão sentindo frio. Parece até que eu estou de bermuda aqui. Estou tanto frio nas pernas que parece que eu não estou de calça. Mas eu estou. Bom, irmãos, nós iremos dar continuidade à nossa meditação. Hoje nós iremos começar capítulo 20. Nós iremos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é uma doutrina, irmãos, fundamental, né? É aquela coluna que sustenta todo um prédio. Não sei se vocês já viram prédios em demolição, né? Como eu estava querendo trazer essa ideia, agora mesmo eu estava olhando sobre isso. Tem uns desastres bem feios por causa disso. Mas na sua grande maioria há bastante sucesso quando eles fazem essa implosão, né? Que é demolir um prédio com explosivos. É muito interessante, eles escolhem ali as colunas principais para fazerem isso, né? Para que tenham sucesso. E aí nessas colunas principais, simplesmente implodindo elas, todo aquele prédio vem abaixo. E é impressionante, você vê toda uma estrutura gigantesca vir abaixo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa doutrina, a qual nós vamos entrar agora, que é a ressurreição de Jesus Cristo, ela é fundamental para o cristianismo, irmãos. É uma doutrina fundamental. Simplesmente, se alguém conseguisse demolir essa doutrina, acabaria com a fé cristã. Toda a fé cristã poderia jogar fora, ia ruir totalmente. Né? Nós vemos isso claramente quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele trata sobre esse assunto. E o que ele diz lá no versículo 17? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então é vão tudo que fazemos. Mas o que nós podemos ver nesse capítulo, não somente aqui no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos, quando se tratam da ressurreição de Jesus Cristo, é que nós cremos em fatos verídicos, né? Tem evidências que simplesmente em toda a história, todos aqueles que se levantaram contra, eles não conseguiram tirar a credibilidade desse testemunho, né? Dessa verdade, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Realmente, Cristo ressuscitou, né? E isso foi comprovado realmente, tanto na época como ainda é comprovado no dia de hoje nas Escrituras. Mediante o que as pessoas pesquisam nos relatos bíblicos, eles simplesmente atestam, chegam à conclusão de que, olha, realmente isso foi um fato real. Porque a forma como é descrita não tem como dizer o contrário, né? E um dos pontos, né, os quais os críticos ignorantes questionam é justamente o que parece ser contraditório, mas não é, que é o fato de testemunhas falarem aspectos diferentes, de dar relatos diferentes, mas que todos esses relatos eles acabam se fundindo e transformando em um relato único. Não são aquelas, porque uma das formas de descobrir que as testemunhas estão mentindo é quando os relatos são todos muito iguais, bem parecidos, como se fosse mecânico, assim, tipo, botou a fita para rodar e gravou aquilo ali, a fala, e cada um falou a sua fala certinho, sabe? As pessoas que investigam, quando eles percebem isso, eles falam, olha, é mentira isso aí. É mentira porque está tudo muito certinho. E a gente vê as escrituras que não é tudo muito certinho, né? Se a gente vê que o apóstolo João fala uma coisa, ele omite algumas coisas, mas essas coisas nós sabemos que ele omitiu porque o Evangelho de Lucas falou essas coisas. Assim como o Evangelho de Lucas deixou de falar algo que no Evangelho de Marcos falou. Então, todos eles falam algum pedaço do todo, né, do fato. E isso, segundo pessoas especialistas em investigações, falam que isso atesta a veracidade do fato, de que realmente aconteceu aquilo. Bom, isso é baseado no hoje. Nós iremos meditar baseado no passado, baseado no que aconteceu lá na época da ressurreição de Jesus Cristo. Nós iremos meditar nos versículos
1 a 10, né? Que é o momento onde o sepulcro, né, é aberto e está ali vazio. Então, nós vamos meditar nesses versículos. Eu gostaria de fazer a leitura, logo após meditaremos, ok? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Bom, irmãos, nós vemos várias evidências, né? Aqui, nesse pequeno trecho aqui, nós vemos algumas evidências, no capítulo nós vemos algumas outras evidências de que Jesus ressuscitou, né? A primeira evidência que nós vemos é a que está logo no versículos 1 e 2, né? Essas evidências são o fato de que a pedra havia sido movida e o sepulcro, né? A sepultura estava vazia. Então, essa é uma grande evidência. Por quê? Porque a pedra que estava ali fechando o sepulcro era uma pedra gigantesca. Para remover essa pedra, era necessário vários homens fortes para remover essa pedra. Por que disso? Isso era para dificultar justamente o roubo às sepulturas. Muitas pessoas faziam suas sepulturas e colocavam pedras grandes assim para que não viesse ladrões de túmulos e roubasse ali alguma coisa, roubasse até mesmo o corpo ali. Bom, nos dias de hoje a gente sabe disso, né? Não sei se vocês já ouviram histórias aqui, mas lá na minha terra, lá de onde eu vim, havia muitas histórias assim, e era fato, e muitos, acho que na sua maioria era fatos reais, de pessoas que iam para os cemitérios roubar coisas de defunto, né? Fazer coisas com defunto e etc, né? Então, vamos ficar comentando sobre isso. Mas já naquela época já existia pessoas que roubavam sepultura. E se nós lembrarmos, irmãos, os outros evangelhos falam que os líderes religiosos, com medo que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e depois dissesse que ele havia ressuscitado, eles foram a Pilatos, pediram que ele colocasse guardas ali naquele local, para que protegesse ali, para que não acontecesse isso. Os discípulos roubassem o corpo e dissesse que Jesus ressuscitou, né? E Pilatos permitiu, e eles levaram ali, ficaram guardas, né? Guardando aquele sepulcro. Então, é mais uma evidência, né, de que não haveria como os discípulos chegarem e roubarem ali aquele túmulo, né? Havia até algumas implicações. O que aconteceu, né? Aconteceu de que quando eles viram o anjo, os guardas, né? Eles foram relatar isso aos líderes religiosos, que subornaram eles, dizendo para que eles falassem que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo de Jesus. Só que eles tinham ouvido, né? Que os anjos haviam tirado aquela pedra. E eles foram subornados para mentir. Só que aí entra algumas questões, né? Sendo um guarda romano, o que foi uma das questões que foi sugerida para que eles falassem é que eles haviam dormido em posto, né? Os guardas haviam dormido e aí foram lá e roubaram o túmulo.
Bom, mas nós sabemos que, segundo a história, se um guarda romano fosse pego dormindo, ele simplesmente seria morto. Por quê? Porque um guarda romano, a sua obrigação é estar em guarda para que outros não morram. Mas se ele dorme, mesmo que outros não morram, ele vai morrer por causa da sua responsabilidade. Então, esse era um dos fatos. Se eles atestassem de que eles realmente tinham dormido, eles seriam mortos. Então, você sabendo disso, você vai dormir? Você vai dormir no seu trabalho, você sabendo que você vai morrer? Bom, no mínimo, você vai arrumar outro jeito, mas dormir seria o último, né? Vamos dizer assim, a última coisa que alguém iria fazer. Bom, mas essa é uma questão. A outra questão é que nós sabemos é que, tendo uma pedra gigantesca ali e a necessidade de muitos homens para rodar aquela pedra, com certeza aqueles guardas acordariam, né? Eles não continuariam dormindo com tanto barulho ali. E a outra coisa, irmãos, que nós podemos lembrar e comentar sobre essa mentira, né, imposta pelos líderes religiosos de que os discípulos foram roubar o sepulcro, é o fato de que os discípulos, como nós vimos, né, até agora no Evangelho de João, eles estavam com medo, eles estavam frustrados, né? Nós vemos até Pedro ali que havia negado Jesus. Então esses homens, eles eram incapazes pela descrição que nós vemos, eles eram incapazes de pensar em algo assim e roubar o corpo de Jesus Cristo. E muito menos, depois de roubar o corpo de Jesus Cristo, esses homens seriam incapazes de continuar pregando algo, até mesmo colocando em risco as suas próprias vidas por uma coisa que eles teriam certeza que era uma farsa. Já pensou? Você rouba um corpo de alguém e depois você sai pregando aí que ele ressuscitou, colocando em risco a sua própria vida, como foi os discípulos. Eles morreram por causa disso. Eles morreram pregando isso, que Cristo ressuscitou. Na verdade, essa foi a mensagem dos apóstolos no início ali, em Atos, se nós atentarmos. Constantemente eles pregavam falando que Cristo havia ressuscitado, Deus havia ressuscitado aquele Jesus Cristo, o qual os judeus haviam matado. Então, irmãos, são todos fatos que comprovam a veracidade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, de que nós não cremos em uma fábula, algo inventado por homens, mas é um fato real. E Cristo ressuscitou. Isso nós percebemos, né? Logo nesses primeiros versículos, quando Maria Madalena vai ao sepulcro e vê a pedra retirada, e não somente isso, né? Ela vai aos discípulos e falam a eles que haviam levado o corpo de Jesus, ou seja, Jesus não estava mais ali no sepulcro. Jesus não estava mais lá. Se os líderes religiosos soubessem do corpo de Jesus, quando os discípulos estivessem pregando sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus, eles com certeza apresentariam o corpo de Jesus. Eles com certeza, se eles tivessem como provar de que Jesus estava morto, eles provariam. Eles só não provaram porque eles não conseguiam, eles não tinham provas. Eles não tinham como comprovar um fato verídico. Desculpa, eu falei falando errado aqui. Eles não tinham como encobrir um fato verídico, né? Um fato real. Não tinha como encobrir. Então, eles não tinham essa possibilidade. Um outro ponto que nós podemos ver como uma grande evidência aqui da ressurreição de Jesus Cristo é a descrição do apóstolo João aqui sobre aquelas vestes, como poderia dizer, vestes de morto, né? Vestes funerárias, eu não sei se é bem exatamente isso, mas é as vestes apropriadas para defunto, né? Para o morto. Ele descreve aqui que são os lençóis, né? Como ele descreve de lençóis. No caso de Lázaro, lá é descrito faixas, mas eram roupas
né, vestes próprias para um defunto. Então, o apóstolo João, ele descreve aqui que quando ele e Pedro teve essa notícia, eles foram correndo. E aí um chegou primeiro que o outro, né? O apóstolo João chegou primeiro que Pedro, porém ele não entrou. E aí ele começa a dizer aqui no versículo 6, quando ele chegou lá, né? Se os irmãos notarem aqui, ele fala por 3 vezes, ele usa o verbo ver, né? Ele fala no versículo 6, final do versículo, e entrou, não, desculpa, versículo 6 não, versículo 5. O apóstolo João, né? Viu no chão os lençóis, e abaixando-se, viu no chão os lençóis. Aí no 6, quando Pedro chega, Pedro entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Aí no versículo 8, no final do versículo, depois que o apóstolo João entrou, o que chegara primeiro, né, como ele descreve, ele viu e creu. Sabe que ele fala 3 vezes sobre o ver. Ou eu li um comentário que diz que esse verbo que ele usa aqui, no grego, ele usa palavras que descrevem coisas de um ver diferente, que dá um entendimento diferente. Por exemplo, o primeiro ver que o apóstolo descreve aqui, quando ele se abaixou e viu, era o ver de uma visão, uma visão normal, que você olha, né, como se olhasse assim de relance e pronto. Esse tipo de visão. A segunda visão, quando ele fala aqui, que é o ver do apóstolo Pedro, que ele entrou no local, seria uma palavra grega, tá? Que dá um entendimento de que ele observou, ele viu, ele analisou ali, observou a cena, o cenário, vamos dizer assim. Ele observou aquele cenário, o que estava acontecendo, os lençóis no chão, observou o fato de que o lenço, né, o lenço que eles colocam à parte para cobrir o rosto estava dobrado, enrolado a parte dos lençóis que estavam no chão. E por último, né, quando o apóstolo fala sobre ele mesmo, que ele entrou no sepulcro e viu e creu, seria um ver com entendimento, um ver analítico, um ver quando você entende da questão, do que está acontecendo, e você observa e você vê aquilo. Seria nesse entendimento, né? E o que eles viram? Eles viram um sepulcro vazio. E nesse sepulcro vazio, eles observaram o que havia acontecido ali e tiraram conclusões. Quais conclusões? De que não havia como pessoas terem roubado o corpo de Jesus ali. Né? Porque a informação que Maria Madalena chegou à visão deles é que haviam levado o corpo de Jesus. E eles foram ali para observar isso. E na descrição do apóstolo, eles notaram que não tinha como ter acontecido aquilo. Por quê? Porque se nós analisarmos, se uma pessoa vai roubar o corpo, ele não vai se preocupar em deixar os lençóis para trás, ou se simplesmente deixar para trás os lençóis, aquela vestimenta de um defunto, eles não vão se preocupar em dobrar, em deixar de forma organizada. Eles vão deixar de qualquer jeito. Então, a conclusão é de que não havia sinais de que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus naquele local. Por isso que o apóstolo descreve dessa forma. Ele usa termos diferentes para descrever o ver, o analisar, o enxergar, o ver com o entendimento das circunstâncias, do que estava acontecendo. Então, eles chegaram a esta conclusão, né? De que não haviam roubado o corpo de Jesus ali. Uma terceira, nós poderíamos chamar de evidência, né, da ressurreição de Jesus Cristo, são suas aparições, as aparições de Jesus às pessoas.
não no nosso texto, mas no capítulo aqui, nós podemos perceber algumas aparições de Jesus, por exemplo, versículo 11. E Maria, não, na verdade, começa aqui, mas vamos ler somente os versículos referentes. Versículo 15, versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Então, aqui Jesus aparece a Maria, né? Essa é uma descrição feita pelo apóstolo João de que ela aparece a Maria, ele aparece a Maria. Há uma outra descrição feita por ele de que Jesus aparece aos discípulos. Chegada após a tarde, versículo 19, chegada após a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, aqui tem uma descrição do momento que Jesus aparece para os discípulos, né? E o interessante aqui, irmão, por que os anjos abriram o sepulcro? Rolaram aquela pedra. Para quê? Uma coisa nós podemos entender nesse versículo: não foi para Jesus sair. Foi para que as pessoas vissem que o túmulo estava vazio. Porque Jesus, irmãos, ele ressuscitou, não foi como Lázaro ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo de sempre, né? Corpo em pecado, né? Então, ou seja, foi necessário o quê? Que as pessoas fossem até ele para tirar as faixas, né? Para desenrolar ele ali. Mas Jesus, quando ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele ressuscitou com um corpo físico, mas não era um corpo sujeito à morte, sujeito às fraquezas que nós temos. Provavelmente, né, Jesus nem precisou tirar aquelas, né, talvez ele atravessou aquelas vestes, porque aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, fala que os discípulos estavam trancados. Eles haviam trancado tudo, trancado as portas. É como se nós baixássemos aqui. Bom, só vai ficar quem está aqui. Aí, de repente, aparece alguém do nada aqui. A gente ia sair correndo. Bom, mas foi isso que aconteceu. Jesus apareceu entre eles quando não havia como entrar. Tanto que o apóstolo faz questão de colocar aqui, né? À tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles. E paz seja convosco. Lembra quando Jesus também estava andando com os discípulos no caminho de Emaús? Lá em Lucas 24. Lá fala que eles não reconheceram Jesus. Mas quando eles reconheceram, Jesus desapareceu. Então, Jesus ele tinha poder para atravessar a pedra, né? Aparecer num ambiente com as portas fechadas. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Então, aqueles discípulos viram Jesus assim. Foi mais aqui o apóstolo atesta isso, né? Isso é uma evidência de que Jesus ressuscitou. Ele estava aparecendo aos seus discípulos, não somente nessa ocasião, mas também nós vemos que ele aparece novamente aos discípulos, ainda no capítulo 19, versículos 24 em diante. Só que dessa vez ele aparece aos discípulos e Tomé presente, porque até então Tomé não estava presente. E Tomé, ele passa a crer que Jesus ressuscitou, porque até então ele estava cético, ele não acreditava nisso, mas Jesus apareceu a ele e pediu que ele atestasse de que Jesus havia ressuscitado.
Depois, no capítulo 21, né? Jesus aparece novamente aos discípulos lá junto ao mar de Tiberíades. Ali ele manifestou aos discípulos quando os discípulos estavam pescando. Então, nós vemos relatos, né, não somente esses, mas temos relatos nos outros evangelhos de outras ocasiões que Jesus apareceu. Perceba, né? Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar da... Peraí, onde foi que eu li aqui? Tem uma passagem que fala que Jesus apareceu a eles 8 dias depois. Estavam juntos, depois... Bom, eu não anotei, mas qual? 6/20? Tem o 26/20. 26/20. Ah, tá. Isso, exatamente. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos, dentro com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. Então, Jesus estava, né, durante dias depois da sua ressurreição, se apresentando aos discípulos. E não foi somente esses discípulos que viram Jesus, não foi somente os 12, mas como o apóstolo Paulo descreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, das quais a maioria delas estavam vivas quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Então, houve muitas testemunhas, muitas pessoas que viram Jesus. Então, você já pensou, você está pregando uma coisa aqui, que tem mais de 500 pessoas que podem atestar que é mentira? Você vai continuar pregando? Você acha que isso vai para frente? Não vai. Mas esses homens estavam pregando uma verdade que muitas outras pessoas poderiam testificar, dizendo: olha, isso é verdade, porque eu vi Jesus. Eu vi Jesus ressuscitado, ressurreto, né? Depois que ressuscitou. Então, são evidências claras de que isso foi um fato real na história, a ressurreição de Jesus Cristo. E uma das maiores evidências também, irmãos, é a forma como a vida daqueles homens mudaram. Os discípulos, né, eles simplesmente não esperavam Jesus ressuscitar, eles não estavam esperando isso. Eles não acreditavam, né, como o apóstolo diz aqui nos versículos 8 em diante, né, 8 e 9. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então, os discípulos, eles não esperavam a ressurreição de Jesus Cristo. Tanto Maria Madalena, quando ela foi ao sepulcro e viu o vazio, e viu ali a pedra rolada, ela deduziu que haviam levado o corpo de Jesus. Por quê? Porque ela não esperava que ele ressuscitasse. Ela não cria nisso, né? De que Jesus ia ressuscitar dos mortos. Não, eles não lembravam, né, das inúmeras vezes que Jesus havia falado, eles simplesmente não atentaram para isso. Então, o apóstolo João atesta aqui, né, que nenhum deles esperavam que isso acontecesse. Todos eles estavam com medo, né? Tinha Tomé, no caso, como nós vimos aqui, Tomé, ele simplesmente estava cético. Quando os discípulos estavam dizendo para ele: olha, nós vimos o mestre. Ele falou: não, eu só vou acreditar nisso, isso é mentira, né? Como se dissesse: é mentira que vocês estão dizendo. Eu só vou acreditar nisso quando eu ver. Mesmo o Tomé, né, ele viu. E o que aconteceu com esses homens depois? Nós vemos, irmãos, que eles se tornaram grandes testemunhas deste fato, de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos.
aquele Jesus o qual os judeus haviam crucificado, como o apóstolo Pedro descreve, né, em um outro texto, aquele Jesus o qual os judeus o rejeitaram, preferindo um salteador, quando eles escolheram Barrabás. Esse mesmo Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, a mudança na vida desses homens, a forma como esses homens viveram depois da ressurreição de Jesus Cristo, a forma como eles se entregaram ao Evangelho, a forma como eles foram conduzidos por Deus na propagação desse Evangelho, comprova a veracidade desse fato. Porque homens medrosos, homens frustrados, eles agora estavam pregando ousadamente que Cristo ressuscitou. Há uma ocasião que o apóstolo Pedro, de forma ousada, fala lá com os judeus no Sinédrio que aquele Jesus que eles crucificaram, Deus havia ressuscitado dentre os mortos, e aquele homem que eles curaram, que era o coxo, né, que ficava na porta do templo, comprova isso, porque ele foi curado pelo poder do nome desse Jesus Cristo. Então, isso foi a pregação desses homens. Essa foi a pregação do apóstolo Paulo, de todos eles, por toda a vida deles. Então, essa transformação comprova a ressurreição de Jesus Cristo. Assim como a transformação das nossas vidas também comprova a veracidade do que nós estamos falando, dessa doutrina, de que Cristo ressuscitou, de que não é uma historinha, de que não foi uma invenção humana, mas são fatos reais, verídicos, de que aconteceu. Muitas pessoas pensam que fé é você acreditar, é você simplesmente crer em coisas que não existem. Isso não é fé. Isso é ilusão. A fé que nós temos é em fatos reais, verdadeiros, que aconteceram, que foram comprovados e que ainda, quando as pessoas pesquisam, são comprovados, são atestados como fatos reais. Tá? Uma outra evidência, irmãos, que nós podemos considerar seria o fato de que Jesus estava constantemente falando sobre isso. Jesus falou aos discípulos que era necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ao terceiro dia ele ressuscitaria. Né? E isso era, como o apóstolo João descreve aqui, isso era para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse aquilo que já havia determinado, Deus havia determinado nas Escrituras, que Jesus morreria, né? O Messias morreria, mas que ele ressuscitaria. E isso nós vemos claramente, né? Que escrituras são essas que o apóstolo está dizendo aqui, né? Como ele fala no versículo 9, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Que escritura era essa? Isaías, capítulo 53, versículos 10 em diante, 10 a 12, onde fala lá que depois que ele seria oferecido como ovelha, né, ao matadouro, ele veria a sua posteridade, ou seja, depois da sua morte, na sua ressurreição, ele veria a sua posteridade. Em Salmos 22, que é um salmo que descreve uma morte por crucificação. Depois disso, depois dessa descrição dessa morte, no final do salmo, no versículo 22, nós vemos declarando assim, né, o Messias declarando assim, o Senhor declarando assim, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. São profecias direcionadas ao Messias. Aquela que nós vimos esse final de semana, né, no Salmos 16, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Este é um salmo que é uma profecia feita ao Messias, não é como o apóstolo Pedro, né, testifica, prega sobre isso, e o apóstolo Paulo também. Não, Davi não está falando de si mesmo. Davi está profetizando sobre Cristo. Então, todas essas eram mensagens de que Jesus ressuscitaria dos mortos, né? De que
era necessário que ele morresse pelos nossos pecados. Bom, irmãos, vamos fazer algumas aplicações com isso, né? Bom, antes de entrar nas aplicações aqui, é interessante, eu li um comentário que falava sobre esse versículo 8, quando o apóstolo João fala assim: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Bom, viu e creu. Nós sabemos que o apóstolo João, assim como os outros apóstolos, eles já criam em Cristo. Eles eram homens que já criam em Cristo. Eles não se converteram depois da ressurreição de Cristo. Eles já eram convertidos, já criam em Cristo. E eles demonstraram isso seguindo a Cristo, deixando tudo e seguindo a Cristo. Mas por que ele está falando assim que viu e creu? Um entendimento que eu acho que é o certo aqui seria de que o apóstolo João, ele talvez tenha sido o único ou um dos poucos que creu na ressurreição de Cristo antes de vê-lo ressurreto. Antes de vê-lo ressuscitado. Quando ele fala que viu e creu, ele não tinha visto Jesus aqui. Ele tinha visto o cenário. Ele tinha visto que Jesus não estava mais ali. A maioria das pessoas, dos discípulos que creram na ressurreição de Jesus, eles creram depois que viram Jesus ressurreto. Mas o que o apóstolo dá a entender aqui é de que ele creu quando ele viu o sepulcro vazio. E aí ele lembra da questão o porquê que isso ainda era obscuro para eles, porque eles não lembravam das Escrituras, né? De que estava escrito que era necessário que morresse, necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então, irmãos, nossa fé, a crença que nós temos, ela não é baseada em coisas fictícias, né? Não é um conto da Marvel, nem da DC. Não são coisas fictícias, que às vezes, né, a gente assiste e parece que a gente fala assim, nossa, a gente não, depois que assiste o filme da DC, a gente quer sair socando todo mundo, achando que é o super-homem, ou voando por aí. Tem pessoas que acreditam mais em coisas fictícias do que em coisas reais, verdadeiras. Tem pessoas que são capazes de pular de um prédio acreditando que vai voar do que acreditar em Cristo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que tem evidências reais sobre isso. Nós acreditamos, irmãos, em uma verdade fundamentada nas Escrituras, testificada por homens dignos de se crer neles, de acreditar neles. Uma verdade que simplesmente, por mais perseguida que tenha sido, não foi eliminada. Não foi eliminada. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, a fé que nós temos é baseada nessa verdade. Essa fé, irmãos, no Salvador ressurreto, ela sempre nos leva a um arrependimento. Ela tem que nos levar a um arrependimento. Porque se não nos levar a um arrependimento, essa fé ela não é verdadeira. O apóstolo João, lembrando, né, aqui nesse mesmo capítulo, no final do capítulo, ele fala o porquê que ele escreveu sobre estes fatos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crendo, tenhais vida em seu nome. Os demônios creem que Jesus ressuscitou. Só que a ressurreição de Jesus Cristo, para eles, não funciona. A ressurreição de Jesus Cristo só funciona para aquele que realmente crê e se arrepende dos seus pecados. Alguém poderia perguntar, mas com tantas evidências, por que boa parte das pessoas não acreditam? Por que boa parte das pessoas não acredita se tem tantas evidências da ressurreição de Jesus Cristo, né? Porque a crença
na ressurreição de Jesus Cristo implica algumas coisas. Entre elas, de que precisamos abrir mão de nós mesmos e acreditar que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. E de que Ele morreu pelos nossos pecados e por isso preciso abrir mão dos meus pecados. E uma das coisas que Jesus pregou, irmãos, disse foi que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que as luzes, porque as suas obras eram más. Então, as pessoas não acreditam em um fato tão verdadeiro porque simplesmente elas não querem abrir mão do seu pecado, da sua vida pecaminosa. Porque ela sabe, se ela falar assim, olha, realmente Cristo ressuscitou e eu creio nisso, ela sabe que isso tem implicações. Então, irmãos, essa fé, a fé de que Cristo ressuscitou, ela leva-nos ao arrependimento. A fé verdadeira leva-nos ao arrependimento, a crer em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, ela deve nos confortar. Esse contexto aqui deve ser um conforto para a gente. Sabemos que mesmo nós, com as nossas fraquezas, nossa fé, nossa pequena fé, o Senhor é gracioso para conosco. Porque, lembrando, Maria Madalena, ela amava Jesus Cristo, mas ela não entendia ainda as coisas que as Escrituras haviam dito e que Jesus havia dito. Ela não entendia, assim como os discípulos também não compreendiam. Mas todos eles tiveram, segundo a graça do nosso Senhor, eles tiveram a sua fé aumentada. Então isso é um conforto para nós, porque muitas das vezes examinamos as nossas vidas perante as Escrituras, olhamos no espelho, que é a palavra de Deus, e percebemos o quão fracos nós somos, o quão incrédulos nós somos. Uma das primeiras coisas que muitas vezes dá vontade de pedir a Deus quando eu vou começar a orar é que o Senhor aumente a minha fé. Aumente a minha fé. E, irmãos, Ele é gracioso, porque Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, mas aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. Porque se Ele fosse dar aquilo que merecemos, nós nem sequer estaríamos aqui. Não seríamos dignos de meditar na sua palavra, de ouvir a sua palavra. Mas o Senhor é gracioso, irmãos, e Ele está disposto a nos ajudar, a aumentar a nossa fé, a fazer de nós discípulos fiéis, fortes, ousados, que preguem a verdade sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E essa verdade, irmãos, ela é maravilhosa. Essa verdade sobre a ressurreição de Jesus Cristo é maravilhosa, por quê? Porque eu e você, que estamos vivos hoje, uma certeza que nós temos é que logo, logo a gente vai morrer. Não é verdade? Principalmente a gente, quando já está meio velho, a gente testifica isso aí. Fala, olha, logo, logo, às vezes eu falo com minha esposa, prepara a mulher, porque logo, logo o velho tá indo, porque começa a descer a ladeira, a velocidade é tão grande que a gente acha que vai chegar no final logo, logo. Então a gente vai ficando velho, vai ficando cheio de doenças. E a gente vai percebendo, olha, eu vou morrer logo, logo. Mas quando a gente medita nessa verdade, irmãos, de que Cristo ressuscitou, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. E quando nós formos ressuscitados em Cristo, nós não teremos mais este corpo suscetível à morte, à doença, à fraqueza, mas teremos um semelhante ao dele, glorificado. E isso é um grande conforto.
principalmente para aqueles que comecem a descer a ladeira. Às vezes a gente está jovem, achando que tem todo o vigor, que vai viver o resto da vida, né? Vai viver aí. A gente é meio, quando a gente é meio jovem, eu estou dizendo, tá? Estou dizendo de vocês, não, estou dizendo de mim, tá? A gente é meio jovem, a gente acha que, eu sou todo poderoso, vou viver aqui 50 anos. Quando passa 10 anos, a gente vê que a gente vai viver tudo isso. A gente começa a descer a ladeira. E a gente fica torcendo para viver aí mais uns 10, 5 anos. O grande conforto, irmãos, é que se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. E não será num corpo corruptível, mas um glorificado. Então, encerrando, vou ler aqui o versículo do apóstolo Paulo lá, no capítulo 15, né? Depois que ele dá todo aquele ensinamento sobre a ressurreição, comprovando a veracidade da ressurreição de Cristo, ele fala assim, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado pela atenção, irmãos.